Como vocês estão, pessoas queridas? Deixa eu deixar mais perto aqui, peraí. Acender esse incensinho. Gente, a live de hoje vai ser uma live rápida. O propósito é a gente fazer uma leitura das energias da semana. Bora lá? Bora ver o que acontece? Deixa eu deixar mais pertinho aqui. Ana, bem-vinda. Cris, hoje vai ser leitura das energias da semana. Deixa eu deixar a live mais pertinho aqui. Ontem acabei não fazendo, ontem eu tava um pouquinho cansado, né, sobre a leitura geral, assim, pra todo mundo, né, leitura de cartas tradicional. Quem sabe a gente não faz hoje. Se a gente fizer hoje, não vai ser no horário tradicional das 8, porque eu vou ter um compromisso às 8. Mas vamos ver, vamos sentir as energias aí. Gi, bem-vinda, tudo bem? Então, Ana, perdão, desculpa não ter feito ontem, perdão. Ontem eu não tava muito bem assim, a gente tem que estar com energia boa pra fazer, né? Ontem eu tava um pouquinho meio assim, ontem eu tava meio eremita, tava querendo ficar mais quietinho. Aí eu fiquei mais quietinho ontem. Mas quem sabe a gente não faz hoje. Mas se a gente fizer hoje não vai ser no horário tradicional, talvez seja ou mais cedo ou mais tarde, porque às 8 eu vou ter um compromisso hoje, tá bom? Gi, meu amor, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. E aí, vocês estão bem, gente? Tava uol ontem. Pois é, mulher, pois é. Renan, bem-vindo. Essa pessoa que entrou aí, bem-vindo ou bem-vindo também. Então, ontem, acho que, não sei se foi uma energia meio geral assim, né? A gente tem que observar os astros também, né? Como é que tá as energias dos astros aí. Tem muita coisa retrógrada, gente. Tem muito planeta retrógrado. Tem uns 6 planetas retrógrados. Isso não acontece todo ano, não acontece toda década. Então, bicha... Um Netuno babado? Conta pra gente aí desse Netuno aí. E aí, gente, o propósito hoje é a gente ver as energias da semana, beleza? Tô com meu baralhinho tradicional aqui de arcanos maiores. Então vamos emanar energias aí. A live hoje não vai ser tão comprida, porque o propósito é que ela fique salva aqui no feed. E se eu conseguir salvar ela, eu vou compartilhar lá no YouTube também, gente. Então me segue lá no YouTube, lá, que é o mesmo nome, Tarô Nosso de Cada Dia. Tarô com Temudo. Cá Siqueira, bem-vinda. Cá Arthur, bem-vindo. Hoje, essa livezinha específica aqui vai ser para leitura da energia da semana. Beleza? E eu tava comentando que talvez, se eu tiver com energia, se eu tiver com uma energia legal, a gente faz uma live mais tarde. A live tradicional de leitura de cartas normal, né? Eu não fiz ontem, não tava tão legal pra fazer ontem, então quem sabe a gente não faz hoje. Só que se a gente fizer hoje, vai ser no outro horário. Tá bom? Então, gente, manda energia pra cá. Vamos ver como é que vai estar essa semana aí. Vamos ver... Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, gente. Não reparem na bagunça. Tá vendo? Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto. Gente, a minha tradicional leitura que eu gosto de fazer, que é o que a gente aprendeu da semana passada, quais energias estamos trazendo da semana passada, a energia central da semana. Deixa eu mostrar agora que eu puxei. O que eu costumo fazer, né, que eu gosto de fazer de energias da semana. O que a gente está trazendo da semana passada, a energia central dessa semana, os aspectos positivos e favoráveis dessa semana, os aspectos desafiadores dessa semana e um conselho pra gente pra essa semana. Beleza? Vamos ver o que nós temos aqui. Então, de semana passada, a gente traz a estrela. Olha que carta bonita. Interpretações que eu faço dessa estrela. Eu sempre gosto de primeiro analisar a energia da carta em si, que é uma carta muito legal, do meu ponto de vista, muito positiva.
ela fala muito sobre a nossa essência, sobre aquilo que a gente é por dentro, né? É legal a gente perceber que existe uma essência que muitas vezes está escondidinha lá embaixo, lá na profundeza, e ela está escondida por camadas e camadas e camadas de coisas que talvez não sejam nossas, que talvez não sejam aquilo que nós de fato somos. São camadas de coisas que de repente colocaram em cima da gente no nosso processo de crescimento, de amadurecimento, na nossa criação, na nossa infância. São coisas que de repente a sociedade empurrou para cima da gente e ela vai enterrando a gente sob várias camadas de coisas que de repente não são nossas, de coisas que de repente não fazem parte do nosso ser, né? É legal perceber que a estrela vem depois da torre, e a torre é justamente a quebra, a ruptura de todas essas camadas, de todas essas coisas que não são a gente, todas essas construções que não são nossas, né? A ruptura de personalidade, de repente a gente é formada uma espécie de personalidade lá, ou a gente se reconhece como aquela personalidade, e a estrela mostra pra gente que a nossa essência lá no fundo, de repente é uma outra coisa. Eu sinto que a estrela é a gente se redescobrir, né? A gente perceber uma coisa que estava lá dentro da gente, a nossa essência estava lá dentro da gente, mas que a gente não acessava, a gente não percebia, porque de repente até então a gente estava se reconhecendo com coisas, a gente estava se identificando com coisas que de repente não são a gente, não fazem parte da gente. E que lá na torre, essas coisas se quebram, se rompem, caem, desmoronam. Quando a gente está passando pela torre, talvez seja meio perturbador, talvez seja meio preocupante, né? A torre geralmente ela abala as estruturas nossas, ela abala tudo, né? A torre é essa coisa abalando, é essa coisa caindo. E a estrela é o que sobra depois da torre, né? Que é a nossa essência. Quando tudo aquilo que não é a gente cai, o que sobra é aquilo que de fato somos, né? A estrela, ela, pra mim, ela representa aquele brilho no fim do túnel, aquela luz no fim do túnel, né? Quando a gente estava muito perdido e de repente a gente encontra a direção certa, a gente encontra a estrela que guia a gente pro nosso real propósito, para aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. É uma carta que pra mim tem a ver com esperança, com felicidade, né? Mas perceba que a estrela é depois da torre. Então, de repente, pra gente chegar nessa estrela aí, a gente tem que passar pelo arcano da torre, né? A gente tem que passar pelas rupturas, tem que passar pelas quebras, tem que passar pela desconstrução de alguma coisa, né? Se a torre é uma construção, ela tá se desconstruindo, ela tá caindo. Então, a estrela vem depois disso, né? A torre, de repente, pode representar mentiras, podem representar falsidades, de repente, podem representar máscaras, ego, ou pode representar alguma coisa ali que estava interrompendo algum processo, alguma coisa, e a estrela é quando essa torre se rompe, né? A estrela é quando a gente de fato percebe o que precisa ser feito, ou a gente de fato percebe qual é o caminho que a gente precisa seguir, a gente de fato percebe a estrela no fim do túnel, né? O brilho no fim do túnel que nem eu comentei. É uma carta, para mim, muito associada à espiritualidade, muito associada à nossa essência, à nossa alma, quando ela vem à tona. Faz sentido, gente? Para vocês que estão escutando aí? Então, sinto que na semana passada, eu acho que, observando essa estrela aí, podem ter acontecido eventos que trouxeram essa estrela à tona pra gente. Que trouxeram a nossa essência à tona. Aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra trouxe isso à tona. Ou, de repente, abriu-se um caminho, abriu-se um espaço para a manifestação do nosso ser. A manifestação daquilo que de fato somos. Lembrando que, se eu não me engano, semana passada teve eclipse de lua nova, né? E a gente veio de um eclipse anterior, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, teve um outro eclipse, né? E os eclipses trazem muita coisa à tona, trazem muitas questões à tona que de repente precisam ser resolvidas. E uma vez que a gente resolve essas coisas, de repente abre o espaço de fato para a nossa alma conversar com a gente, para o nosso espírito conversar com a gente. E a estrela, para mim, representa a nossa alma, representa o nosso espírito. Geralmente o retrato da estrela geralmente tem ela vertendo o conteúdo de 2 ânforas na natureza, né? Nesse tarô aqui me lembra muito o signo de Aquário. Muito, 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 muito. Olha a ilustração. E aí, Aquário para mim me traz também essa questão da ruptura, né? Porque o Aquário, ele é um signo... Eu não sou astrólogo, gente, né? Eu tô falando de acordo com a meu limitadíssimo entendimento de astrologia. Mas para mim, o Aquário tem muito a ver com aquela ruptura, né? De romper uma coisa antiga, romper um paradigma antigo, romper sistemas antigos, romper crenças antigas, romper coisas antigas. E essa água do Aquário vem lavando tudo isso, né? Lavando tudo aquilo que não serve mais, que não tem mais utilidade.
aquilo que já está velho, que já está desgastado. Ele abre o caminho para a revolução, abre o caminho para coisas novas, abre o caminho para pensamentos novos, para ideias novas. E de repente eu vejo isso na estrela também, né? De repente a gente está trazendo essa energia da semana passada para essa energia agora. Faz sentido, gente, para vocês? Arthur, gratidão, viu? Energia central da semana, então, dessa semana. Vixe Maria, Jesus amado, gente. A gente tem um diabo aqui. Olha só. Diabo tem muito a ver com as nossas sombras, né? Percebo nele que tem muito a ver com as nossas sombras. Então, se a gente for partir um pouquinho para o pensamento junguiano, de Carl Jung, né? Sombra é tudo aquilo que está dentro de mim, que de repente eu não reconheço que está dentro de mim, ou de repente eu finjo que não reconheço que está dentro de mim, ou eu não quero acreditar, não quero perceber que está dentro de mim. Características minhas que fazem parte de mim, fazem parte do meu ser, que de repente ou eu tenho medo dessas características, ou eu tenho vergonha dessas características, enfim, né, tudo aquilo que está dentro de mim que eu não reconheço. E aí eu tento recalcar isso, eu tento empurrar isso para debaixo do tapete. Eu tento, por exemplo, eu tô vendo minha sombra aqui, eu tento olhar para o outro lado, porque eu não quero enxergar essa sombra, eu não quero ver essa sombra, eu não quero perceber ela. Seja por medo, seja por vergonha, ou vergonha de mim mesmo, ou vergonha do social, do que o social vai acreditar, do que o social vai entender, do que o social vai achar ao perceber essas características em mim, por exemplo. Então, de repente, eu fico recalcando isso. Essas características tanto podem ser coisas super densas, super pesadas, que fazem parte da natureza do ser humano, ou podem ser coisas que, de repente, não são tão pesadas assim, nem são erradas, mas que eu acredito que são. E aí entra a questão das crenças limitantes também. Eu vou usar um exemplo da minha própria sexualidade, por exemplo. Houve um grande período da minha vida que eu não era assumido. Depois houve um grande período da minha vida que eu era assumido para os outros, mas não para mim mesmo, onde eu não me aceitava. Então percebe que a sexualidade é uma coisa que não é essa densidade que às vezes a gente atribui para o diabo, né? Não é essa coisa ruim, negativa, mas que eu acreditava que era. Ou eu não aceitava isso em mim. Então o diabo pode representar essa coisa que de repente a gente não aceita na gente, seja ela negativa, densa, ou seja ela algo natural, mas que a minha crença acredita que não seja. Eu não aceito isso, eu empurro isso para debaixo do tapete, eu fico recalcando isso, eu fico reprimindo essa energia, eu fico bloqueando essa energia, né? E a psicologia defende, né, um ponto de vista que eu tenho, que tudo aquilo que a gente reprime faz a gente adoecer. Tudo aquilo que a gente não permite que se manifeste, além de adoecer a gente, vai desequilibrar o sistema, porque nossa psique é um sistema equilibradinho, né? Vai desequilibrar esse sistema e de duas uma. Ou a gente vai adoecer, ou essa sombra representada pelo diabo, ela vai fazer de tudo para vir à tona. Ela vai fazer de tudo para se manifestar. Porque as nossas sombras, quando a gente reprime elas meio que ganham consciência própria. Elas meio que ganham vontade própria. E tudo que elas querem é serem reconhecidas pela gente. Serem reconhecidas pelo nosso ego. Serem reconhecidas pelo nosso eu consciente. E se a gente fica reprimindo, fingindo que aquilo não existe, essas sombras ficam se manifestando, elas ficam vindo à tona. É que nem você pegar um oceano ou uma piscina, né, alguma coisa com água ali, uma piscina, por exemplo. Tem um objeto que boia, né? É como se a gente ficasse tentando empurrar isso para baixo, ficasse tentando empurrar isso lá pro fundo do inconsciente. Eu não quero enxergar isso, empurro lá para baixo. Eu não quero ver isso, empurro lá para baixo. Só que quando eu solto a pressão, isso vem à tona. Isso sobe de novo, né? Enquanto eu não olho aquilo e reconheço que aquilo faz parte de mim, isso boia de novo, isso sobe para a superfície de novo. Por quê? Isso está tentando ser reconhecido por mim. Isso está tentando vir à tona para mim. Então talvez essa semana seja uma semana onde algumas coisas nossas, algumas questões nossas, algumas características nossas venham à tona. Especialmente aquelas características que a gente não reconhece, que a gente não quer reconhecer, que a gente não quer perceber, que a gente finge que não vê, que a gente finge que não tá vendo, né? Então, acho que o diabo, olhando pro diabo hoje, me traz essa energia. Outra energia que também pode estar associada ao diabo é a gente tomar cuidado com os excessos, tomar cuidado com os vícios nossos. Lembrando que vício não é só cigarro, droga e álcool. É todo tipo de vício, inclusive os nossos vícios psicológicos. Inclusive os nossos vícios de energias do corpo, por exemplo. Às vezes a gente tem uma sexualidade um pouco desequilibrada e o excesso disso pode trazer complicações pra gente.
Às vezes a gente tem uma dependência emocional que pode, para mim, eu considero como um vício também. Às vezes eu tenho uma dependência emocional, uma dependência psicológica, quando a gente não consegue ser completos sozinhos, eu preciso de alguém, eu tenho a necessidade de alguém. Porque às vezes eu tenho um buraco aqui que eu não consigo me preencher com esse buraco, então eu tenho essa necessidade, esse vício em alguém, em outra coisa, ou de repente o vício no consumo, em consumir coisas, porque de repente tem alguma coisa que está faltando aqui dentro de mim, que eu não quero ver, que eu não quero perceber. Então, voltando para esse conceito do que eu não quero ver, daquilo que eu recalco, daquilo que eu ignoro. E aí, esse buraco continua aqui, eu continuo sentindo esse buraco. Eu tento preencher esse buraco desesperadamente com alguma coisa. E isso é uma porta aberta para os vícios. Para o vício sexual, para o vício químico, vício alcoólico, vício em drogas, vícios emocionais, vícios psicológicos, tendências, o vício no consumo, o consumismo. Isso é para todo mundo, gente. Inclusive para mim, para essa pessoa que vos fala também. Para todo mundo. Acho que essa energia, talvez essa semana a gente vai ter uma porta aberta para isso e de repente o diabo tá aqui para falar pra gente, olha, cuidado com isso. Veja se de repente você tá querendo gastar, veja se é porque você realmente gosta daquilo que você está querendo adquirir ou se você não está tentando suprir alguma coisa que falta dentro de você. Eu tô querendo me relacionar. Veja se você de fato tá preparado ou preparada para se relacionar, se é o momento, se é uma coisa que vai te fazer feliz, se você tá fazendo isso por amor ou se é para suprir alguma coisa que falta dentro de você. Acredito que o diabo tá trazendo essas energias para mim hoje. Hoje, olhando para ele, eu percebo essas questões. Faz sentido, gente? Lembrando, gente, pessoal que tá entrando agora, a gente tá fazendo uma leitura das energias da semana. A gente tá trazendo da semana passada a energia da estrela, que para mim tem a ver com a descoberta, hoje, olhando aqui nesse jogo aqui, tem a ver com a descoberta da nossa verdadeira essência. Depois da torre vem a estrela, né? Então, na ruptura da torre vem a nossa verdadeira essência, vem a nossa liberdade. A energia central da semana é o diabo, que para mim tem muito a ver com os vícios, com os excessos, com as nossas sombras, aquilo que a gente recalca dentro da gente. Eu falei bastante coisa, gente. O pessoal que tá entrando agora, eu acredito que vai ficar salvo esse vídeo, depois vocês visitam lá, para não ficar tão comprido aqui. Energias favoráveis da semana, gente. Vixe Maria! Essa semana tá pesadinha, gente. Temos aqui a torre. Olha que loucura. Então a gente falou um pouquinho da torre e a bicha apareceu aqui. Então a torre eu gosto de perceber que elas são construções, né? Elas são construções que a gente faz. De todos os tipos, tem as construções físicas, tem as construções, tem os relacionamentos que a gente constrói, tem as amizades que a gente constrói, tem a carreira que a gente constrói, tem a nossa própria personalidade que a gente constrói, tem um monte de coisas que a gente constrói, né? Pensamentos que a gente constrói, crenças que a gente constrói, crenças tanto positivas quanto as crenças negativas, as crenças limitantes, enfim, um monte de coisa que a gente constrói. O próprio sistema que a gente está inserido, né, o sistema capitalista, todo esse sistema cultural nosso, é uma coisa que a humanidade como coletivo construiu também, e a torre é a ruptura dessas construções, de uma dessas construções ou mais de uma dessas construções. Então, de repente, o aspecto... Lembrando que a gente está falando do aspecto positivo, né? A gente se assusta olhando para a torre, meu Deus, a torre, calma, a gente está falando dos aspectos positivos aqui. Então, de repente, tem alguma coisa que precisa ser destruída. Alguma coisa que precisa ser desconstruída. Lembrando que a torre também é uma prisão também, né? Às vezes a gente fica ali, presa naquela construção, presa naquele modo de viver, naquele modo de pensar, naquele modo de agir, naquela personalidade que foi construída. A gente fica preso em coisas ali, e a torre, apesar dela abalar estruturas, apesar dela de ser... Quando a gente está passando por ela é meio que uma tempestade, né? É turbulento, apesar dela poder ser uma coisa turbulenta, se a gente encarar o aspecto positivo dela, é uma grande libertação, né? Porque, por exemplo, a gente sofre bastante com o sistema capitalista, os animais sofrem bastante com o sistema capitalista, com a indústria do alimento, né? Por exemplo, uma coisa que me vem na cabeça agora é a própria indústria da carne. Para a gente encher a nossa barriguinha de carne, áreas imensas de florestas são devastadas, uma imensa quantidade de água é gasta para alimentar as cabeças de gado, sendo que o ser humano não precisa comer carne. Então isso é uma construção que foi feita, a gente precisa de carne, carne é bom, carne é gostoso, mas olha o impacto
ambiental que isso causa na nossa casa, porque o planeta é a nossa casa. Olha o impacto ambiental que isso causa no mundo. Tem países passando fome, passando necessidade, passando sede, e a gente está gastando uma enorme quantidade de comida e de água para alimentar a cabeça de gado, por exemplo, sendo que o ser humano não precisa disso. Será que essa construção não pode cair? Será que essa construção a gente não pode desconstruir isso? Será que a gente não pode propor coisas novas, né? Então sinto que aspectos positivos dessa semana é a gente perceber o que pode ser rompido, o que pode desconstruir, o que pode cair, o que pode se romper, para a gente trazer coisas novas, trazer energias novas, trazer pensamentos novos, trazer uma nova consciência, por exemplo, né? Eu estava falando do coletivo, mas voltando para nossa vida pessoal aqui agora, de repente essa semana vai nos trazer energias para a gente refletir o que pode ser rompido, o que precisa ser rompido, para a gente se libertar, para trazer essa libertação para a gente. Beleza? Faz sentido, gente? Silvia, bem-vinda, tudo bom? Bruxinha Venturini, bem-vinda. Bem-vindos, pessoas. Desafios dessa semana, gente. A gente tem a Imperatriz. Imperatriz é uma carta bem interessante, né? Me vem na cabeça a maternidade, olhando para essa carta. De repente, alguns desafios com maternidade, ou desafios com a nossa mãe. Desafios no sentido, de repente, algum desentendimento, energias que não se batem, talvez. Ou se quem está escutando essa mensagem, se for mãe, por exemplo, de repente algum desafio possa surgir também. E trazendo para um campo mais energético da Imperatriz, para mim, ela me fala muito sobre a gestação de coisas novas, a geração de coisas novas, né? Lembrando que a gestação tem essa coisa do tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo. Por exemplo, às vezes a gente está com um projeto, alguma coisa, a gente quer que aquilo venha logo à luz, a gente quer lançar aquilo logo, sem a gente respeitar o tempo necessário de gestação daquilo. Tudo precisa de um tempo de gestação, tudo precisa de um tempo de maturação, até que chegue o momento certo, adequado daquilo nascer, né? Tudo tem um tempo correto na natureza. Outro aspecto energético da Imperatriz também, para mim, é a questão de criatividade. Talvez seja uma semana que a gente enfrente alguns bloqueios criativos, alguma dificuldade de criar coisas novas, de produzir coisas novas. De repente, ou falta de tempo para isso, ou de repente a energia pode estar bloqueada mesmo, né? Lembrando que Imperatriz também fala muito do nosso emocional, nosso lado emocional, então talvez alguns bloqueios emocionais também. Lembrando que temos duas cartas pesadinhas aqui no jogo, né? O Diabo e a Torre. Então, o diabo pode representar uns bloqueios emocionais aí também, que nem eu estava comentando sobre dependência emocional, sobre carência, excessos, né? Controle, o diabo fala de controle também, aprisionamento, né? Então, de repente, a Imperatriz, junto com o diabo, traga alguns bloqueios emocionais, algumas carências emocionais, algumas dificuldades emocionais. Talvez vai ser uma semana com uma carga emocional forte que vai nos forçar a olhar para o nosso lado emocional. De repente, o nosso lado emocional estava meio de ladinho aí, a gente precisa olhar mais para o nosso lado emocional. Nossos bloqueios emocionais também, né? O diabo, para mim, fala um pouquinho de bloqueios, a Imperatriz fala do emocional também. Então, alguns bloqueios emocionais também, a gente, de repente, vai ser forçado a olhar para dentro e reconhecer esses bloqueios emocionais aí. Faz sentido, gente? Jandielson, bem-vindo, querido. Paty, bem-vinda. Paulinha, bem-vinda. Tudo bem? William, bem-vindo. Estamos aqui fazendo uma leitura semanal, gente. Eu acredito que vai ficar gravadinha essa leitura aí. Eu vou tentar salvar para colocar no YouTube também. Então depois tudo que a gente conversou aqui vai estar disponível. Acredito, eu espero. Se eu não conseguir, eu faço um resumo nos stories. Tá bom? Jandielson, cuidado com o que estamos nutrindo, exatamente. Também. Tanto no diabo, que o diabo fala dos vícios, fala dos desequilíbrios, fala dos excessos, né? Que é que estamos nutrindo aí. E a Imperatriz tem essa energia da nutrição também, né? Se a gente for olhar lá pro lado mais arquétipo materno, não necessariamente maternidade literal, né? Mas no arquétipo de nutrir mesmo. O que é que eu nutro? Se eu estou nutrindo projetos, eu estou nutrindo alguma coisa, eu estou nutrindo vícios, nutrindo desequilíbrios, nutrindo coisas que são tóxicas para mim. Então, interessante essa observação. Conselhos, então, gente, para essa semana. A gente tem uma roda da fortuna aqui. Olha que coisa mais gostosa. A gente olha pra roda e a gente fica assim, mudanças, mas será que são mudanças positivas? Será que são mudanças negativas, né?
A mudança, então, conselhos pra gente. Mudança. Perdão, gente. Então, se a gente está observando nossas sombras, se a gente está observando aquilo que há de sombrio dentro da gente, tanto aquilo que há de sombrio quanto aquilo que eu recalco dentro de mim, aquilo que eu bloqueio dentro de mim, aquilo que eu reprimo dentro de mim. Se eu estou observando isso, eu estou ganhando consciência em cima disso, e se eu também estou nutrindo coisas que são tóxicas ou para mim ou para o coletivo, se eu estou percebendo coisas que são tóxicas em mim, que está intoxicando a minha vida, intoxicando o coletivo, eu acho que um conselho da carta da Roda da Fortuna é mudanças, né? Vamos terminar coisas que precisam ser terminadas, vamos encerrar coisas que precisam ser encerradas. Olha a torre também, né? Olha quantas cartas interessantes pra gente observar, né? Vamos romper coisas que precisam ser rompidas, vamos terminar coisas que precisam ser terminadas, vamos acabar com coisas que precisam ser acabadas, vamos desconstruir coisas que precisam ser desconstruídas, vamos destruir coisas que precisam ser destruídas. Vamos observar as nossas sombras, vamos tratar as nossas sombras, trazê-las para perto da gente, parar de ficar reprimindo coisas dentro da gente, parar de ficar fingindo que eu não estou vendo características minhas que de repente precisam ser desconstruídas, precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Então acho que a Roda da Fortuna traz pra gente esse grande convite como conselho: transformação, tem coisas que precisam ser transformadas, tem coisas que precisam ser mudadas, tem ciclos que precisam ser encerrados e ciclos novos precisam começar. Energias novas precisam começar. A roda, um dos aspectos dela é o término de um ciclo e a transição para um ciclo novo, né? O encerramento de um ciclo e a transição para um ciclo novo. Então ela também fala sobre transições. Vamos transitar para novas coisas, transitar para novos pensamentos, para novas ideias, para um novo ciclo. Acredito que tanto no âmbito pessoal e particular, quanto no âmbito coletivo. Em algum momento, não lembro aonde, aqui eu comentei, por exemplo, sobre nossos consumos, nossos hábitos de consumo, o impacto desses hábitos no mundo, na casa que a gente vive, né? A roda pode estar pedindo o término de algumas coisas, o encerramento de algumas coisas, a transformação e a mudança para algo novo. Outra coisa que eu observo na roda são os ciclos repetitivos na nossa vida, né? Então todo mundo já deve ter passado, ou de repente está passando, por um momento onde a gente encerra um ciclo de maneira harmônica, ou de repente nem tanto. A gente começa um ciclo novo e parece que, por mais que seja um ciclo novo, parece que é a mesma coisa do ciclo anterior. Então, por exemplo, um relacionamento. Vamos dar um exemplo de um relacionamento. Quando a gente termina um relacionamento, aquele relacionamento ali teve X problemas, aconteceram X coisas e terminou por X motivos. Em vez de eu passar um tempo sozinha ou sozinho para absorver o que eu aprendi, para eu entender o que eu aprendi ali, para eu me transformar, não. De repente estou com um buraco aqui, que nem a gente comentou lá no Diabo. Olha como tu tá amarradinho, né? De repente eu tenho um buraco aqui, eu já tô louca ali pra sair de um relacionamento e já mergulhar em outro. Não tenho nem um tempinho ali de solidão, de solitude, de eremita ali. Eu já mudo pro outro. E aí outras pessoas com outro ciclo social, mas parece que são os mesmos problemas do ciclo anterior. O término, de repente, pelo mesmo motivo do ciclo anterior, e a gente fica assim, nossa, parece que eu atraio sempre a mesma coisa. Eu tô atraindo um padrão de pessoas pra minha vida, eu tô atraindo um padrão de coisas pra minha vida, tem um ciclo se repetindo ali na minha vida, e aí corre o risco, por ignorância nossa, ignorância talvez no sentido de ignorar, da gente falar assim, homem não presta, são todos iguais. Fulanos não prestam, são todos iguais. Mulheres não prestam, são todas iguais. Pera, são todos iguais, ou você não está mudando, ou você está repetindo um padrão, você está sempre seguindo pelo mesmo caminho, fazendo sempre as mesmas coisas e colhendo sempre os mesmos resultados. Então a Roda da Fortuna pode falar dos ciclos de repetição na nossa vida aí, pra gente observar padrões que podem estar acontecendo. Por exemplo, um exemplo meu na minha vida. Teve uma época que eu estava atraindo um padrão de homens pra minha vida. E aí eu comecei a observar, nossa, tem um padrão acontecendo aqui, né? Se existe um padrão, de repente tem algo em mim que eu preciso mudar para parar de atrair, porque tudo é atração, tudo é eletromagnetismo, para parar de atrair esse padrão para minha vida. E a gente está falando de relacionamento, mas pode ser trabalho, pode ser questões familiares, pode ser relações, pode ser amizades, pode ser um monte de coisa. Pode ser várias áreas da vida, inclusive espiritualidade. Então perceba os padrões aí, se tem alguma coisa repetindo aí, se não está na hora de você quebrar esse ciclo de repetição. Olha a torre de novo, né? Quebrar, romper alguma coisa. O aspecto positivo da semana.
romper um ciclo de repetição, romper um padrão de energias aí, romper vícios. Lembrando que vício, que a gente comentou no Diabo, não são só os vícios químicos, sexuais, alcoólicos, é os vícios internos também, né? Os vícios emocionais, os vícios psicológicos. Então, romper, né? Então, tem muitas cartas aqui falando de tanto da nossa sombra, quanto de mudanças. A Torre fala de mudanças e a Roda da Fortuna fala de mudanças. Aí. Tá bom, gente? O que vocês me contam? Faz sentido? Essa loucura toda. Eu vou deixar essa live aqui, vou tentar salvar ela. Tanto aqui no feed quanto no YouTube. Quem não me acompanha no YouTube ainda, gente, me acompanha lá. Tarô Nosso de Cada Dia. Daqui a pouquinho eu vou gravar uma leitura especial para o YouTube. Eu só vou colocar um teaserzinho aqui no Instagram, aqui, mas a leitura dos montinhos, para você escolher um montinho aí para ser uma leitura mais direcionada, de acordo com o montinho que você escolher. Vai ser exclusiva lá para o YouTube, então me acompanha por lá, me segue por lá, Tarô Nosso de Cada Dia. Lembrando, gente, que eu tenho um curso de tarô, quem quiser aprender um pouco mais sobre tarô, quem quiser começar no tarô, tem um curso, tem um link aí. No link da minha bio, gente, tem um link lá. Dentro do link da minha bio tem um link pro YouTube, tem um link pro meu curso e tem um link para outros canais também. Então também tem um curso de tarô, dá para assistir 2 aulas grátis no meu curso, caso você tenha interesse de conhecer um pouquinho mais, de ver a minha metodologia, ver se você curte a maneira como eu falo, a maneira como eu ensino. Tem 2 aulas grátis lá para você aproveitar. E se você quiser fazer uma leitura particular, totalmente direcionada para você, me procura, que eu também faço atendimentos particulares, me procura para saber mais informações, tá bom? Obrigado, Arthur, gratidão. Arthur, você está participando já do nosso grupo no Telegram? Se não estiver participando, me chama no Telegram, me chama aqui no chat aqui que eu te passo o meu número. Obrigado, Will, também, gratidão. Que aí eu passo o número que tem um grupinho no Telegram para os alunos se interagirem também, para conversarem, para trocarem informações, para falar sobre baralho, falar sobre cartas, falar sobre arquétipo, falar sobre um monte de coisa. Tá bom? Gente, é isso. Vou encerrar a live aqui, porque o propósito da live é a leitura semanal. E aí daqui a pouquinho eu vou fazer uma gravaçãozinha especial lá pro YouTube. Então me acompanhe lá no YouTube também. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.